Em uma noite abrupta na mansão do clã Shu, a residência do duque da cidade de Lua Brilhante, o protagonista estava tirando um soninho bem do bom ao lado de sua amada esposa. E logo ele abre os olhos, observando a sua esposa em sua frente. O maluco já abre aquele sorriso de orelha a orelha, chamando a garota de querida. Mas, absolutamente do nada, junto com o estrondo de uma trovoada, também se ouviam alguns gritos de lá. Era o grito da suposta esposa de Zuan, perguntando ao mesmo que raios ele estava fazendo e no que ele estava pensando. Porém, surpreendendo a mim e ao prota também, na verdade, não era esposa dele e sim a segunda senhorita, a sua cunhada. Extremamente em choque, ele diz que isso não faz sentido e se pergunta onde estava sua amada Shu Yuan. Em seguida, vários outros gritos percorriam toda a construção, das pessoas gritando que o jovem mestre tinha invadido o quarto da segunda senhorita. Incrivelmente assustado, coitado de Zoan fica se perguntando que raios tinha acontecido e por que ele estava no quarto da segunda senhorita. No maior desespero, o maluco resolve simplesmente sair do quarto o mais rápido possível antes que as coisas piorassem. Aquele quarto nunca pareceu ser tão grande quanto estava parecendo naquela noite. E finalmente, o prota chega na porta, descendo as escadas com maior medo. O coitado do garoto fica se perguntando como foi que ele acabou parando ali. Na verdade, por raios, isso estava acontecendo com ele. Já no meio da floresta, ainda correndo, o garoto ainda consegue acabar torcendo seu tornozelo. O maluco quase cai enquanto vários guardas estavam seguindo, e com muito medo, ele reflete que se o pegassem seria então seu fim. Porém, surpreendendo o coitado do carinha, literalmente do nada, uma mão bate no cangote do mesmo e, na mesma hora, as vistas de Zan começam a se escurecer, e a sua consciência se esvai de uma hora para outra. Bom, o meliante era um maluco mais parecido com o Raiden de Mortal Kombat, que ainda zomba do prota dizendo que aquele pedaço de lixo corria muito rápido e dali pra frente é só para trás. Com o corpo do protagonista tirado do chão em sua frente, o cara apenas fica zombando. E, cara, para mandar a real para vocês, realmente, aquela noite estava muito sinistra, repangalejando pra caramba. O louco ainda comemora, dizendo que tudo já estava acabado e agora só precisava mesmo eliminar as evidências para ficar tranquilão. Naquela noite, após ser pego na cama de sua cunhada, ele fugiu, mas foi morto pelo Raiden da Deep Web que mentiu dizendo que foi apenas um trovão que atingiu o garoto. Ele ainda zomba, dizendo que o prota era um inútil completo e que até tinha inveja do mesmo apenas por ele ser o marido da filha mais velha do duque. No entanto, depois de entrar em um clã poderoso como aquele, o prota acabou se envolvendo na luta pelo trono de uma grande dinastia. E é claro, sem querer, né? Ele ainda continua dizendo que o garoto cavou o seu próprio túmulo sem nem saber e que agora foi enterrado sob a luz da peônia, então viraria um fantasma. Enquanto isso, o coitado já tinha ido de Americanas há algum tempo, sendo eletrocutado mesmo depois de ter ido de vala. Em uma cidade mais um estrondo de raios e mais uma tempestade abrupta e dentro de seu quarto um nerdola digitando para caramba. O maluco tava atacando o terror na internet, arrumando briguinha online como se isso fosse a coisa mais divertida do mundo. Porém, enquanto ele ainda descia a lenha nos carinhas, dando a maior ofensa, uma grande esfera de energia estava se formando detrás do maluco que definitivamente não estava esperando por aquilo. Após alguns segundos, o garoto finalmente percebe aquela esfera e se pergunta, na maior naturalidade, o que era aquela porcaria brilhante. Em seguida, a luz apenas começa a se expandir mais e mais, e isso acaba praticamente quase cegando o garotinho briguento. Logo, aquela esfera de energia começa a meio que explodir causando vários raios para todos os lados. Aquele montão de raios começavam a deixar o coitado do protagonista completamente paralisado e em choque, se perguntando o que é que ele faria agora. A mente e o seu corpo começam a desaparecer, e o menino grita desesperado, perguntando o que carambas estava vendo ali. Poucos segundos depois, o rapaz já tinha sido basicamente excluído daquela dimensão, e só restou seu computador no quarto e, é claro, os comentários das pessoas ainda xingando mesmo. Em seguida, o garoto simplesmente desperta em um plano terreno estranho e completamente despido, percebendo também que o seu corpo agora era intangível. O menino ainda se pergunta o que raios estava acontecendo no final das contas. Porém, deixando o rapaz ainda mais assustado, uma voz simplesmente do além grita, dando os parabéns a ele. Em seguida, a voz diz que ele vinculou com sucesso a conta de guerreiro do teclado ao cumprir as condições necessárias, e com isso, as funções dos sistemas do teclado também seriam desbloqueadas. Porém,
O garoto ainda não entende nada e, sorrindo, diz que, embora o título do guerreiro do teclado se encaixasse bem com a sua personalidade, ainda assim era estranho para caramba. A voz ainda diz para ele coletar os manuais secretos das 12 regiões inacessíveis daquele mundo e depois os incorporar nas teclas de função F1 a F12. Na frente do garoto, surge o teclado dele. Porém, o menino não entendia por que estava estranho daquela forma e também brilhante. Então, a voz se despede desejando boa sorte, e o cara já começa a gritar e perguntar onde é que estava e como poderia sair dali. Porém, o que chama a atenção do menino é uma nova esfera estranha surgindo detrás dele. Em questão de segundos, o maluco é simplesmente sugado para dentro da esfera sem mais e nem menos. De uma escuridão só, se ouviu algumas vozes dizendo que aquele garoto ali tinha sido atingido por um raio. Quando ele finalmente consegue abrir mais os seus olhos, viu um legista dizendo que todos aqueles sintomas nele eram de alguém que foi literalmente atingido por um raio. Um homem de vermelho diz que o médico divino G realmente faz jus ao nome dele e que, na real, era um dos melhores do ramo. Isso deixa o legista um tanto quanto sem graça, que agradece, mas diz que deveriam descartar a possibilidade de ser alguém que mandou ele de vala de propósito. Porém, literalmente do nada, o garoto se levanta tossindo para um caramba, tal qual como o fantasma. Assim que os médicos veem aquilo diante de seus olhos, começam a correr de forma desesperada, dizendo que aquele garoto ali tinha virado um fantasma com toda a certeza do mundo. Os dois legistas ficam em choque, enquanto os outros saem vazados, dizendo que o cadáver acabou virando zumbi. Enquanto isso, o coitado do garoto estava sofrendo novamente, gritando que, na realidade, isso tinha sido extremamente horrível. O legista, ainda completamente em choque, diz para perguntar ao prota que tipo de monstro bizarro ele era, e o coitado ainda fica sem entender nada, se perguntando que roupas eram aquelas que eles estavam vestindo, todo sorridente, atordoado. Ele cumprimenta o legista enquanto reflete que não morreu e sim acabou sendo mandado para um outro mundo e ainda fica pensando sobre o que ouviu dos caras falando que o dono anterior daquele corpo passou a noite de mel na cama da cunhada e ainda resmunga que isso era um ótimo começo. Porém, o que mais chama a atenção do mesmo é um dos médicos gritando que a senhorita Chu tinha chegado no local, e ali se aproximava a senhorita Chu, juntamente com uma outra garota. Quando o menino vê a sua esposa ali, ele fica todo contente, dizendo que era realmente muito linda. A garota de azul dá uma zoadinha com o prota, dizendo a ele que era uma pena que ele não morreu e que nem mesmo os deuses quiseram perder o seu tempo com ele. Olhando a menina Zoan, ele apenas reflete que isso era uma coincidência e que o antigo dono do corpo também se chamava Zoan, mas que provavelmente era um azarado na vida. A menina ainda continua zombando, perguntando se ele tinha virado um idiota a mais e que não era possível ele não se lembrar do que aprontou na noite passada. Mas Chuan, vendo aquilo, apenas dá um basta em Suer, dizendo que ele também era o tio dela, então merecia o respeito da mesma. Quando Zuan vê aquilo diante de seus olhos, fica ainda mais apaixonado, pois aquela garota parecia mais como se fosse uma pintura esculpida à mão. E é claro que no meio dessa cena toda, a galera que estava em volta começa a cochichar e fazer fofocas. E o prota, ainda caído no chão, não conseguia nem se conter direito com a sua felicidade de ter uma linda esposa daquelas. Olhando para sua esposa, então Zoan pergunta o seu nome e ainda acrescenta dizendo que ouviu dizer que ela o escolheu para ser o seu marido e que na real ela tinha bons olhos. Mas a sobrinha, irritada ao lado, grita com o garoto, dizendo que ele só se casou algumas horas e agora nem sequer sabia o nome de sua própria esposa. Tentando disfarçar, o garoto abraça a perna da menina, chamando ela de vovô, dizendo que sabia que o clima estava tenso. Então ele fez uma piadinha para aliviar a tensão. Em seguida, a sobrinha mete a bicuda na cara do prota, mandando ele parar de gracinha, e ainda pergunta ao mesmo se ele já tinha se esquecido das regras. Zuan, meio irritada, apenas pede para ela parar de o tratar assim, pois também era o mestre dela. Mas a mulher do prota, irritada, pergunta se ele pensou que ela estaria triste por alguém como ele. Em seguida, ela se vira dizendo que o garoto fala demais e que se ele consegue falar tanto assim, então tá bem e deveria segui-la de volta para casa. Logo a sobrinha dele vai seguindo Shuyan, enquanto mesmo todo sem graça e sem entender muito bem as coisas, também segue mentalmente. Ele começa a resmungar,
dizendo que já estava esgotado e que sua sobrinha nem sequer o ajudou. Sendo assim, mais para frente iria dar a ela uma lição no futuro, deixando o coitado do garoto ainda mais surpreso. Ela grita para o motorista, dizendo que ele já podia meter o pé na marcha, mas irritado, João grita mandando ela parar de gracinha, pois ele ainda nem sequer tinha subido na caravana. Com muito esforço, o protagonista consegue se jogar para dentro da cabine, deixando até mesmo o motorista extremamente assustado com aquela velocidade. Ao entrar na cabine, ele já se senta ao lado de sua sobrinha, que fica toda irritadinha se afastando dele. Vendo a sua mais nova esposa ali no cantinho, na dela, lendo um livro, o garoto ainda dá uma piscadinha para mexer com ela. Porém, o que mais chama a atenção dele é perceber que sua amada, na verdade, estava lendo um livrinho de romance. Nesse instante, a menina fica completamente envergonhada e diz para perguntar ao prota se por acaso ele tinha visto alguma coisa. Rapidamente esperto que sua pomba, o rapaz se vira, dizendo para ela ficar de boa, pois ele não tinha visto nada mesmo. Mas, igual um bobão, ele começa a sorrir, dizendo que dava para ver no olhar dela que realmente ficou muito envergonhada com a situação. No caminho, o rapaz pergunta a Shuer se por acaso ela saberia sobre algum lugar chamado Regiões Inacessíveis e se eles estavam perto de casa. Já curiosa, a garota pergunta de onde ele ouviu falar disso, e quando ele responde que na verdade alguém disse a ele recentemente, ela apenas rebate afirmando que era impossível. Rapidamente Shuer interfere na conversa, dizendo ao seu marido que não interessa de onde ele ouviu falar sobre isso, mas que não deveria tocar nesse assunto de novo. Depois disso, o clima dentro da carruagem acaba ficando ainda mais pesado e tenso. Assim que chegam lá, João fica muito curioso, perguntando por que ele não poderia entrar pelo portão principal. Shu explica que o portão principal é exclusivo para membros do clã Shu, então, por ele que não serve para nada, entrar ali poderia até trazer azar para o clã. Mas, em meio a toda essa ofensa, o prota apenas responde dizendo que ela tem uma boca bem desagradável e que o namorado dela provavelmente tem muito azar. Quando a menina ouve isso, fica extremamente furiosa, partindo para cima do prota, armando confusão contra o mesmo. Só que, literalmente do nada, o rapaz acaba se desequilibrando e cai ao chão. Na mesma hora, isso até deixa Shuer com dó, se perguntando o que foi isso e que, na real, ela nem sequer tinha relado no menino e ele já caiu. Shu mete uma bronca em Shuer, dizendo que não importa nada do que aconteceu, mas ele ainda era um membro do clã, então ela não devia tratá-lo assim novamente. Jogado no chão, vendo a sua amada esposa defendendo, o garotão apenas fica com um baita sorrisão em seu rosto. Logo, Xuan pergunta ao prota se ele estava bem e ainda acrescenta mandando mesmo parar de frescurinha, pois os pais dela já estavam esperando há muito tempo. Com um sorriso no rosto, o garoto começa a se levantar, dizendo que estava bem de boa. Em seguida, ele pula para dar um abraço nela, dizendo que sabia também que a mesma se importava com ele, mas a garota simplesmente vira de costas, deixando o pobre coitado no vácuo. Shuer fica muito irritada vendo aquilo e dispara para o prota que ele ainda fica fingindo que nada aconteceu e age normalmente, e ainda acrescenta dizendo que estava muito ansiosa para ver o que o mestre e a madame fariam com o mesmo a seguir. Porém, deixando as duas extremamente surpresas, o protagonista simplesmente cai desacordado no chão. Deitado no chão, o garoto fica se fingindo de ferido, dizendo que parece que até começou um novo jogo no hardcore. E as meninas dizem que ele foi atingido por um raio, então talvez ele realmente não estivesse nada bem para ficar andando assim. Bom, elas então levaram ele para descansar e ainda deixaram ele repousando para pegar água para limpar ele. Enquanto Shuyan contava para os seus pais sobre as coisas que estavam acontecendo, que aconteceu com seu marido, o prota apenas fica reflexivo ao ver o seu reflexo na água. Ele resmunga que não admira que as meninas não se importavam com ele, afinal, seu rosto estava todo zoado por causa do raio e nem mesmo ele conseguia olhar para si. Mas, nesse momento, simplesmente do nada, um pesão acaba bicudando as costas do coitado do garoto, que nem sabe de onde veio. Em seguida, só vemos a silhueta da pessoa malvada rindo pra caramba daquela situação ao ver o prota caindo na água. Já debaixo da água, o protagonista fica se perguntando sobre o que raios estava acontecendo e se alguém estava tentando dar cabo nele, e que talvez o clã se sentiu muito envergonhado com o que aconteceu e decidiram usar um acidente para se vingar dele. Depois
Depois de todos esses pensamentos e o desespero, Huan volta para a superfície e começa a se debater, gritando por socorro. A pessoa que o empurrou era a própria Sueri. Na hora, o garoto fica se perguntando por que ela queria tanto matar ele, vendo que talvez pudesse ser definitivamente o seu fim. Então, Zuan resolve se fingir de morto na hora. Com isso, a garota se pergunta se Zuan já estava morto e que, na real, ele se livrou de uma forma extremamente fácil e rápida. Logo, ela se aproxima mais do garoto para conferir se ele realmente estava de F ou se era apenas uma parte dele inconsciente. Mas dando um baita susto na garota, o protagonista apenas segura a perna dela, literalmente do nada. Em seguida, ele puxa a mesma para baixo da água junto consigo. Sem mais nem menos, Shu ainda tenta se debater para voltar à superfície, mas o prota ainda fica impedindo ela, segurando suas pernas. Depois de muito esforço e também muito desespero, a coitada da garota finalmente consegue retornar à superfície e, usando uma de suas cartas da manga, ela então lança uma fita na árvore para se livrar. E ainda esperto que só a pomba, o garoto se segura na menina para tentar sair da água junto com ela ou se segurar. Ela ali realmente o lago era o mais fundo possível. Assim que a menina sai do lago, ela cai desacordada depois de ter se afogado por ter ficado muito tempo lá embaixo, e Zuan fica extremamente encucado, se perguntando o que carambas ele poderia fazer agora. Zuan reflete que se a pessoa quiser dar cabo nele escondido era porque estava com medo de fazer isso na moral na frente de todo mundo e aparentemente estava escondido. Agora, Zuan realmente não queria ser tratado como um assassino. Então, por esse motivo, precisava ver se Shu estava bem ou não para ferrar de vez com a vida do garoto. A menina já não tinha mais nenhum batimento cardíaco. Quase que na velocidade da luz, ele começa a fazer uma massagem pulmonar para salvá-la antes que piorasse a situação dele. Mas para complicar ainda mais, Shu aparece detrás do protagonista, perguntando ao mesmo que raios ele estava fazendo. Sem graça, ele então pergunta à sua esposa se a mesma iria acreditar nele caso ele dissesse que estava tentando salvar a garotinha. Porém, muito emburrada, Shu não aceita essa desculpinha do prota e apenas fica encarando ele, mandando-se afastar da menina. Logo, ela começa a usar uma magia no coração de sua sobrinha. Isso deixa o prota ainda mais em choque, pois não fazia ideia de que a sua esposa também praticava artes marciais. Todo felizão e chamando Xuan de esposa querida, o prota pergunta se ela ajudaria ele ensinando ao mesmo a praticar artes marciais. Porém, na mesma hora, ela responde dizendo que é tarde demais, pois ele já é um adulto e que, na verdade, o talento do mesmo é só de classe D. Ainda irritada, ela diz para o prota que o mesmo não deve ficar chamando ela de querida e sim de senhorita Xuan, mas o prota, para poucas ideias como sempre, apenas diz que compreende e em seguida a chama de querida novamente. E para a sorte de Zan, Suer finalmente desperta e fica ali tossindo um montão de água que ela havia bebido. Extremamente preocupado com a sua sobrinha, Xuan pergunta mesmo o que caramba tinha acontecido por ali. E Zoan, muito sem graça e sem nem saber como reagir a isso, apenas diz para que, na verdade, ele caiu no lago e ela se afogou tentando salvá-lo. Desconfiada para caramba, Senhorita Shu ainda pergunta para sua amiga se isso foi realmente o que aconteceu, e muito estressada, ela se retira dali, dizendo a Zan que ele estava encharcado e que, depois de tomar banho, deveria ir comer com elas. Mas, deixando Shu extremamente irritada, o protagonista ainda passa uma paleta cantada nela. Ao anoitecer, lá estava o protagonista se aproximando da porta da casa enquanto ouvia as conversas. Todo felizinho, com um baita sorriso no rosto, ele pede para sua amada o esperar, pois ele já estava indo quanto antes. Mas, assim que ele vai bater na porta, a pessoa de dentro começa a dizer para Xuan que Zan estava mais difícil, porque antes ele era quieto, mas estava diferente agora. Então, ele continua ouvindo a pessoa dizendo que ele realmente estava diferente e que talvez o raio tivesse bagunçado a cabeça do mesmo. Era Shu que ainda pergunta para a senhorita Shuyan por que ela não perguntou para Zoan sobre o que aconteceu na noite passada. A menina explica que os eventos da noite passada foram bizarros e que falaria sobre isso amanhã com seus pais antes de tomar alguma decisão. Mas Shura acrescenta na hora, dizendo que é uma pena que o raio não matou Zoan. Se fosse assim, pelo menos Xuan não perderia mais o seu tempo com o lixo daqueles. Mas Xuan se incomoda muito com isso e diz para Shui para que ela não ficasse dizendo mais esse tipo de coisas. Nesse exato momento,
O garoto simplesmente mete a maior bicuda na porta, deixando as duas muito assustadas. Surpresa pra caramba, Xuan pergunta ao Prota o que raios ele estava fazendo por ali nessa hora, e o mesmo responde dizendo que estava escuro. Então, o que mais ele poderia estar fazendo ali além de estar indo para a cama nanar? Mas extremamente irritada e com muito ódio, Xuan pergunta ao rapaz quem foi que disse a ele que ele poderia dormir por ali, com a maior cara de pau. Então, Zhan responde que, na realidade, é normal que o marido durma na mesma cama que sua esposa. Em um piscar de olho, simplesmente, um pé acerta a cara do Prota, fazendo mesmo calar a boca no exato momento. Era Xuan que simplesmente acaba derrubando o Prota com uma bicuda bem no meio da fossa. Suer começa a rir, chamando o Prota de idiota e ainda zomba dele, mandando mesmo mijar no chão e depois ficar se encarando no reflexo. O garoto apenas diz que, na realidade, isso tudo saiu exatamente como ele estava esperando. E também sem graça para caramba, Shui apenas pergunta ao Prota se por acaso o raio realmente acabou fritando o cérebro do mesmo. O garoto apenas sorri, afinal, o seu plano era testar se o antigo dono do corpo já tinha dormido com Xuan ou não. Sendo assim, como a resposta foi não, então ele poderia começar do zero com sua esposa. Porém, vendo a risadinha esquisita no rosto de seu marido, a menina apenas pergunta ao mesmo se por acaso estava tudo bem com ele. Mas, deixando ela absurdamente surpresa, o protagonista não responde a pergunta dela e só fica encarando com um olharzinho sinistro. Igual um louco, ele começa a gritar, dizendo que é muita injustiça a mulher não deixar o próprio marido dormir junto com ela. Mas, quase na velocidade da Xuan, se aproxima do Prota, mandando ele calar a boca. Vendo que a garota estava muito furiosa e realmente não iria soltar a boca dele, o Prota começa a lamber a mão da mesma. Nesse momento, ela se afasta com mais ódio ainda, gritando a Zoan que, na realidade, ele era um ser extremamente nojento. Mas irritado também, o garoto pergunta se já que ela não queria dormir com ele, então por que carambas ela acabou se casando com o mesmo? Zoa ainda provoca, dizendo que pela manhã iria convocar os bateristas para contar a verdade para todo o clã. E aí, ele iria querer ver se a reputação do clã seria arruinada ou se então seria a reputação dele no fim das contas. Sentado e debochando-se, Lan diz que não vê motivos para não fazer isso. Afinal, a reputação dele já era de qualquer forma, então não tinha por que piorar mais. E deixando Suer com raiva, ele completa dizendo que no fundo, Xuan iria adorar que os outros soubessem que ela não ligava para o seu marido. Mas nesse exato momento, a garota simplesmente fica parada na frente do protagonista, sem dizer nenhum a para o mesmo. Em seguida, com um olharzinho extremamente, ela olha para Zuan, perguntando ao mesmo se ele realmente gostaria de dormir com ela. Zuan responde que é claro, enquanto comemora mentalmente por seu plano ter realmente funcionado com a menina. Tirando o seu da reta por completo, Xuan ainda diz que deixaria que Suer faça companhia para o Prota durante essa noite. Nesse momento, tanto a garota quanto o protagonista ficam extremamente assustados, sem nem saber o que responder a ela. Preocupada pra caramba, Suer se aproxima da senhorita, perguntando a mesma se na verdade ela estava brincando apenas. Mas irritada, a senhorita apenas se vira para Shu, perguntando a mesma se ela não queria isso, com um olhar mortal em seu rosto. Então, com um pouco de ciúmes, Xuan diz que pela manhã, Shu até pulou no lago para salvá-lo de se afogar e ainda completa dizendo que, na verdade, isso faz parte de uma das tarefas de uma serva, servir a sua majestade. Isso deixa o Prota de cara com esse absurdo. Afinal, quem é que empurra outra mulher para cima do próprio marido, sem contar que ela tentou matar ele 2 vezes já? Então, o protagonista decide se aproximar mais de Shu, dizendo que então ela seria a companheira de soninho do mesmo essa noite. Após sair de perto daqueles 2 heruelas, Xuan fica se perguntando quem era o espião do clã Shu e que espera que realmente não seja Shu. A parte mais surpreendente é que o Prota estava na maldade, mas Shuer ri da cara dele ao perceber que ele era liso igual um bonequinho do Ken. Ouvir isso é extremamente destrutivo para o protagonista, que no mesmo momento fica reclamando que isso era o inferno. Ele se põe a andar para fora de casa, reclamando que sua vida nem sequer tinha mais sentido e que já não aguentava mais apanhar da vida. Logo, ele se ajoelha no chão próximo à floresta, gritando que era muito melhor ele apenas morrer do que ficar vivendo assim. Mas deixando o Prota ainda mais assustado, um velho aparece detrás dele, dizendo que isso era um resultado de selamento por feitiço,
porém não era impossível de reverter. Em choque, ele se vira perguntando quem foi o Zé Ruela que resolveu colocar um feitiço de selamento nele e como é que ele reverteria isso. Porém, acabando com a graça do prota, o velhote sorrindo disse que não faz nem ideia de quem fez isso e nem como remover, mas que provavelmente foi quando ele era uma criança ainda. Milau, então, diz para o prota, em seguida, que o selo está localizado em uma área bem sensível. Portanto, se usar a força bruta para remover, pode acabar machucando um pouco. Nessa hora, o prota se lembra do velho que era o servo responsável pelas tarefas de jardinagem da mansão Shu. O rapaz quase implora para o velho ajudar e ainda acrescenta dizendo que gostaria muito de ser amigo do mesmo. Mas o velho apenas responde o prota dizendo que o mesmo terá que confiar em sua própria força para removê-la e que uma vez que o cultivo dele alcançar o reino mestre, então naturalmente, ele teria capacidade de remover. Quando o coitado de Zoan ouve isso, fica extremamente assustado, perguntando se ele realmente falou sobre o reino mestre. Vendo o prota no chão, o velhote ainda pergunta ao mesmo se por acaso ele tinha entendido o que o mestre queria dizer, e o garoto confirma, dizendo que entendeu, mas que disseram a ele que não tinha talento, portanto, não conseguiria resolver esse problema. Mas aos prantos, Zoan começa a correr e grita que, na realidade, ele realmente preferia estar morto do que vivendo assim. Novamente, o velho então segura o garoto, dizendo para ele não ter pressa e que possui uma técnica antiga e peculiar que conseguiu em seus primeiros dias. Talvez essa fosse ótima para o prota. Pensando em um monte de coisas, o protagonista apenas pergunta ao velhote sobre o quão peculiar era essa técnica. E Mauli, sorrindo, diz que para dominá-la, tudo que o prota precisava fazer era ser espancado, e quanto mais espancado ele for, mais rapidamente a força dele aumentaria. Extremamente em choque, o rapaz se pergunta por que uma técnica tão ridícula ainda existia nesse mundo e que, na verdade, ele preferiria morrer do que passar por essas coisas. Mas ao ver o prota caladão, o velho grita com o mesmo, perguntando se ele iria querer treinar com a técnica ou não. Totalmente sem graça e com muito medo, o garoto grita, respondendo que era claro que gostaria de treinar com ela. Enquanto o prota reflete que essa é a única opção dele, o velho entrega um tipo de bastão ou pergaminho para ele, mandando-o segurar. Preocupado, ele pergunta ao velho por que o mesmo está sendo tão gentil com ele, já que nem sequer são parentes e nem se viram antes. Mas Mauli apenas responde que a verdade é que ele não tem muito tempo e que não deseja que essa técnica incrível seja enterrada junto com ele. No entanto, é claro que o velho está completamente na maldade, planejando possuir o prota depois que o mesmo atingir o reino mestre, e planeja também roubar sua vida e até mesmo sua esposa. Enquanto isso, o coitado do garoto, que só se lasca, fica observando aquele pergaminho à sua frente sem nem sequer dizer uma palavra. Então, ele começa a gritar com raiva, dizendo que teria de ser um idiota para acreditar nas coisas que aquele velho estava dizendo. Mais uma mensagem aparece, dizendo que ele pegou um pergaminho secreto da montanha, e também pergunta se ele deseja consumi-lo para ativar a função do teclado. Quando o prota clica em sim, uma enorme quantidade de energia sai do pergaminho e começa a percorrer seu corpo, deixando o garoto de cara. Na frente dele, um novo teclado espiritual começa a se formar, enquanto a energia ainda circula o lugar, e com isso, também aparece uma fadinha. Dizendo a ele que o primeiro manual secreto foi obtido, a fadinha explica que ele deve apertar a tecla F2 para ativá-lo, deixando o prota ainda mais surpreso. Ela diz que ele ativou o sistema de fúria e que parte do sistema de recompensa de loteria já está disponível para o mesmo. Preocupado, ele abraça a fadinha, perguntando a ela se por algum acaso ele não está sonhando de novo como antes. Mas a fadinha irritada começa a dar uns pontapés no garoto, mandando largá-la quanto antes. Em seguida, ela diz que, como usuário, ativou uma função do teclado pela primeira vez, ele receberá 3 bilhetes de loteria que custam 100 pontos de fúria cada, e que poderá usá-los gratuitamente. A probabilidade de ser sorteado em cada bilhete foi aumentada significativamente. Ao analisar o teclado, o garoto fica todo feliz, dizendo que aquele é um brinde para os novos usuários e que definitivamente irá querer jogar. Surpreendentemente, a roleta começa a girar, e ele fica ansiosamente aguardando. Finalmente, o resultado sai, e o garoto consegue ganhar uma bola de leite. A fadinha explica, então, que quando uma mulher rica machucar o prota, a dor se transformará em prazer, e quando ela continua, falando que a quantidade de dano recebida não é diminuída, o prota resmunga que isso, na verdade,
não serve para nada. Mesmo depois de ter queimado a cara, o garoto decide rodar a roleta novamente para deixar o garoto felizão. Dessa vez ele recebe um tipo de arma chamada de picada venenosa. Lá, ele fica 1000 vezes todo felizão. O garoto ainda se pergunta se seria possível ser uma técnica ou arma com 999 de dano. Mas, nesse momento, a fadinha simplesmente fica rindo da cara do prota, dizendo que ele tem uma imaginação muito fértil. A fada ainda completa dizendo que uma vez um homem lambeu aquela faca, e com isso, ele acabou morrendo. Portanto, era uma arma zicada, e qualquer pessoa ferida por ela acabaria morrendo na hora. O garoto sorri comemorando, dizendo que finalmente tinha conseguido uma arma boa e que definitivamente era como uma arma mágica. Aquilo quase lambendo da daga. Ele diz que só pessoas estúpidas fariam uma coisa dessas. Portanto, não fazia sentido. Mas logo a fadinha chama a atenção dele, vendo que o mesmo estava para ir de Vasco, assustado para caramba. O garoto resmunga que não acredita que aquela adaga forçava as pessoas inconscientemente a lamberem. Depois disso, Zoan, empolgado para caramba, resolve bater no botão para rodar a roleta mais uma vez. Dessa vez, o rapaz fica extremamente desagradado. Afinal, não conseguiu nada além de jogar o seu bilhete fora e ficar sem jogada sobrando, mesmo o sistema avisando o Zoan que não dava mais para jogar. O garoto, ainda com muita raiva, insistia clicando várias vezes no botão. Consequentemente, até a fadinha se irrita e bate no prota, gritando com o mesmo, perguntando se ele era cego e que não deveria mais apertar o botão. Irritado também, o prota pergunta onde está o sistema mágico e pergunta se poderia ganhar pontos de fúria facilmente com Swear. Caso vocês ainda não tenham entendido, até aqui, ele conseguiria ganhar mais pontos de fúria irritando as pessoas. E esse prota é irritante, hein? De repente, também cai a ficha dele que ele deu a sua única chance de não parecer mais um boneco Ken. Em seguida, ele começa a bater no teclado, mandando devolver o manual para ele conseguir treinar bastante e resolver esse problema. Mas, para a sorte dele, aparece uma janela perguntando se ele desejava treinar o Sutra Nirvana da Fênix. Ao clicar em sim novamente, o seu corpo começa a ser consumido por uma enorme fonte de energia amarela, deixando mesmo extremamente assustado. Logo, ele observa também que do nada o mundo parece ter ficado mais leve e aconchegante, e também bem mais vibrante. Em seguida, uma enorme janela aparece dizendo que ele conseguiu vários feitos e principalmente aprender aquela técnica com apenas um clique. Vendo aquele papinho de cá, o prota se pergunta se esse era o sistema de cultivação desse novo mundo em que ele estava. Armando um soquinho contra uma árvore com um sorriso no rosto, o garoto ainda dispara em seguida que ele realmente se sentia cheio de poder agora. Para testar a sua real força ali, ele mete o socão na árvore e na mesma hora causa um buracão na mesma. Porém, mesmo tendo uma força absurdamente diferente da qual ele tinha antes, o seu corpo ainda doía igual como antigamente. Mais tarde, dentro de sua casa, o prota ainda reclama que isso doía muito e era praticamente insuportável esse trem. Mas, por outro lado, o sistema parecia ser útil de alguma forma, e ele conseguia ver o nível de cultivação desse mundo. No entanto, ele também reclama que a técnica é horrível. Afinal, ele tem que se machucar para poder ficar mais forte. E isso nem faz sentido. Depois de refletir e pensar em muitas coisas, o protagonista chega à conclusão de que ele nem sequer podia treinar sozinho. Sendo assim, outra pessoa precisava bater nele. Nesse momento, uma ruivinha com muito ódio mete a bicuda na porta do quarto do prota, gritando pelo nome do mesmo. Agora, Juan fica completamente em choque ao perceber que, na verdade, se tratava de sua pequena cunhada, a causadora disso tudo. Com muita raiva e fúria, a menina bate o pé na mesa, gritando ao prota, perguntando quem é que ele estava chamando de cunhada. Em seguida, ela diz que não tem ideia do que sua irmã mais velha estava pensando, mas ela trouxe de volta o mesmo e não o puniu pelo que fez. O prota fica todo bobo, olhando para aquela menina, refletindo que ela realmente era muito adorável e fofinha. Com isso, a menina chega a ficar envergonhada, perguntando do que ele estava pensando e por que ele estava olhando para ela como se fosse um cachorro. De repente, em cima da cabeça do protagonista começam a aparecer algumas pontuações, deixando o garoto muito surpreso e feliz. Ali, ele também vê uma oportunidade de ganhar pontos de fúria irritando a ruivinha.
Então, decide fazer uma pergunta para provocá-la. Em seguida, Luan diz para que a irmã mais velha dela tem um nome muito bonito, mas não entende por que os pais deram um nome tão horrível para ela. Irritada, a cunhada do prota grita que na verdade foi a esposa dele quem escolheu o próprio nome, mas o nome real dela era Zod. O garoto fica refletindo que realmente não esperava que uma esposa daquelas tivesse uma aparência tão legal e um nome ridículo desses. E para provocar ainda mais a garotinha, o prota pergunta a ela por que raios ela não muda o próprio nome. Com muita vergonha, ela responde que até queria mudar o seu nome, mas os pais não deixavam, e nem mesmo a sua irmã. Ainda acrescenta dizendo que ela teve a capacidade de mudar o seu, mas não se importava com sua irmãzinha. Zoan fica muito feliz observando ela, enquanto reflete que realmente a raiva da garota aumentava muito rápido, de uma forma que nem dava para acreditar. Xuanzao, então, muito irritada, grita para o prota parar de forçar amizade com ela e que ela tem uma conta para resolver com ele a respeito da noite passada. Em seguida, o garoto responde que na verdade não tinha conta nenhuma para resolver, pois tudo não passou de um grande mal-entendido. Mas a garota irritada diz que ele subiu na cama dela, então como raios isso poderia ser apenas um mal-entendido, como ele estava falando. Em seguida, o protagonista diz que ela é apenas uma criança, então isso nem sequer faz sentido, e ela poderia ter chamado os guardas para ele. Mas ainda mais estressada, a garota grita, mandando ele calar a boca, dizendo que ela já era uma adulta, então não tinha por que ele ficar falando essas coisas. Para deixar a garota ainda mais irritada, o protagonista completa dizendo que, se ela continuar sendo insuportável assim, ninguém iria querer se casar com ela no futuro. Com isso, a garota parte para cima do prota com todo o ódio e mete um urrão bem no meio da fuça dele. Porém, o garoto atentado não está triste com isso e comemora, dizendo que o seu plano está dando certo. A menina não mediu força, não, ela meteu a porrada na cara do maluco, mandando ele para muito longe, tudo arrebentado na parede. O protagonista começa a resmungar que, na verdade, isso tinha doído um pouco. Zombando agora, Xuanzao diz que até pensou por um momento que ele pudesse realmente ter alguma habilidade porque estava muito ousadinho, mas no final das contas, apenas era um fracote. Rapidamente, a garota começa a chamar um tal de Lambe e Botas, dizendo que era para ele se aproximar dali, todo o bagaço no chão. O protagonista começa a resmungar, dizendo que não era possível que uma garota tão jovem já tinha um namorado puxa-saco. Mas, para o azar do prota, Lambe e Botas não era um namorado, e sim um tipo de cachorro gigante que começa a entrar na sala. Se deparando com aquela cena à sua frente, o protagonista fica completamente em choque, sem nem saber o que fazer e nem como reagir. Ainda com o rosto inchado da porrada, ele grita perguntando se realmente Lambe Botas era um cachorro ou um tipo de urso. Em seguida, a garota ordena para que Lambe Botas atacasse o protagonista. Isso daí já é roubo. Pô, e com a cena icônica, o protagonista começa a correr em volta da mesa enquanto o cachorro da garota corre em volta dele com muita fúria. Mas, Xuanzao, irritada como sempre, chama o seu cachorro de burro e pergunta por que ele tinha que ficar seguindo o garoto ao redor da mesa, ao invés de simplesmente pular por cima da porcaria da mesa. Com isso, o cachorro obedece sua dona e pula para cima, surpreendendo o protagonista que realmente não estava esperando por isso. Em seguida, o prota se depara com aquela fera assustadora em sua frente, e o coitado nem sabe como reagir. Essa coisa, por um breve momento, fica tentando achar uma saída e pensando se poderia se livrar dessa. Mas a fera se aproxima cada vez mais, e ali, o prota tem a total certeza de que foi isso, e que realmente tinha chegado o fim à sua vida. Tentando reagir de alguma forma, o garoto começa a clicar desesperadamente na tecla de seu teclado, esperando que alguma coisa o salvasse. A garota apenas vê o seu cachorrão em cima do protagonista sem entender o que estava acontecendo ali, mas achando que a vitória já estava garantida. Em seguida, vemos o protagonista pulando para cima do cachorro, ou urso, com toda a fúria e poder. Logo, o bicho grotesco cai no chão, e o protagonista fica se perguntando se aquela fera finalmente tinha morrido ou se estava apenas desacordada. Xuanzao, em volta, fica gritando por seu cachorro, perguntando ao mesmo o que é que tinha de errado com o coitado. Toda preocupada, ela começa a gritar com o protagonista, perguntando como é que ele ousava matar o Lambe Botas. Sorrindo no maior deboche,
O garoto responde que agora ela sabe do que ele realmente é capaz, então não deveria ficar mexendo com ele. Isso ativa uma fúria sinistra na garota, que começa a andar em direção ao protagonista com muita raiva, dizendo que ele iria pagar pela morte de seu lambe-botas. Com apenas uma chicotada, ela acaba cortando a barriga do protagonista, danificando também a roupa do mesmo. De primeira, o garoto apenas fica observando seu ferimento, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Logo, começa a doer muito, e ele se joga no chão gritando de dor, enquanto a garota pergunta se ele estava com medo agora e que quando seus inimigos eram atingidos, sentiam uma dor 10 vezes maior que o normal. Quase chorando, o protagonista pergunta para sua fadinha se, na verdade, ele subiria várias vezes de nível depois de usar essa porcaria de técnica. Mas, com um sorrisinho sinistro, a fadinha apenas diz para ele que terá de ver isso com seus próprios olhos, então terá sua resposta. Com isso, Churunzal fica também fazendo uma proposta ao protagonista, dizendo que se ele aguentar 3 chicotadas sem gritar de dor, então ela não culparia ele pela morte de seu cão. Vendo que na real, ele não tinha muitas opções, e de qualquer forma, estava ferrado. O protagonista simplesmente diz que aceita a proposta dela, mas ainda ajoelhado no chão e com muita dor, pede apenas para ela esperar um pouquinho, pois ele precisava se preparar para isso. Usando a coisa que ele tinha ganhado na roleta, ele se pergunta se teria que esfregar isso em seu próprio corpo para ativá-lo, e a fadinha confirma. Enquanto isso, a garota fica gritando com ele, perguntando se ele ainda não estava pronto e que ela não tinha tanto tempo assim para perder, portanto, deveria ir rápido. Assim que o protagonista encosta aquele tipo de pedra em seu braço, é como se ele estivesse sentindo uma enorme massagem percorrer todo o seu corpo. Em seguida, todo relaxado, ele grita para Churunzal, dizendo que já estava pronto, e ela poderia começar o desafio. Em seguida, a garota manda a chicotada, e o protagonista não diz nada, com uma carinha de bunda. A verdade é que o efeito dessa pedra que ele passou em seu braço não era uma coisa muito agradável, e realmente era muito suspeito. Com um olhar muito maquiavélico, a garota diz que ele não precisa ficar segurando o grito de dor, pois ela não iria julgar, portanto, poderia gritar à vontade. Mas com maior insignificância e uma cara esquisita, Zoan diz a ela que deveria ir logo, pois faltavam mais 2 chibatadas nele. Quando a garota observa aquilo, fica extremamente confusa, perguntando como alguém conseguiria suportar a dor do chicote das lamentações. A verdade é que o garoto realmente não estava sentindo dor alguma e parecia mais estar em algum paraíso das sensações. Vendo isso, a cunhada do protagonista fica se perguntando se, por algum acaso, o chicote estava quebrado, e por isso ele não sentia mais dor. Logo, o protagonista se vira com um sorrisinho no rosto, perguntando a Ruanzal se ela realmente tinha ganhado. Mas o que a deixa ainda mais surpresa é quando a garota olha para ele irritada e grita para o mesmo dar uma chicotada nela também. Com um sorrisão em seu rosto e todo esfolado, o protagonista pergunta a Churunzal se ela realmente estava falando sério a respeito disso. A garota apenas manda ele ir logo de uma vez ao invés de ficar com esse papinho ridículo para cima dela e lembrar de não acertar o rosto dela. Porém, assim que o protagonista desce a chibatada na coitada, Xuan House fica gritando de dor, resmungando com o protagonista que na realidade aquilo doía para caramba. Mas o prota responde que na realidade ele bateu muito fraco nela, porém, ela foi sem dó e desceu a chibatada nele com toda a força, chorando. Então, ela pergunta ao prota se, já que foi tão forte, por que raios ele não ficou gritando de dor? Praticamente nem sentiu. Usando a pior resposta que alguém poderia usar, ele apenas responde à menina dizendo que ele é um homem de verdade, então não gritaria de dor. Incredulamente, a garota diz para o prota que na realidade ela acabou subestimando mesmo. Portanto, não iria denunciar ele por matar o seu cachorro. Porém, antes que a menina se retirasse, o protagonista pede para ela esperar, dizendo que não deveria ir embora ainda, deixando a garota ainda mais surpresa. O protagonista simplesmente olha nos olhos dela e pede para ela lhe dar mais chicotadas. Então, Zoan sugere que façam mais uma aposta, e que se ele vencer, então ela não teria mais permissão para criticar e nem julgá-lo por ter subido na cama dela na noite passada. Quando a garota ouve isso, na mesma hora, ela apenas se vira com muita raiva, dizendo ao prota que não aceitaria isso, mas provocando o ego dela. O garoto ainda diz para que, se caso ele perder, então lamberia o sapato dela na frente de todos. Em seguida, ele também diz para ela pensar bem a respeito disso. Afinal,
Eles até que se divertiam um pouco, mas fazendo uma pose extremamente ridícula, tentando convencer a garota. O prota pede para ela ir logo chicotear ele várias vezes. A menina, mesmo sem graça, com um sorriso no rosto, diz para que se ele quer tanto isso, então ela faria esse favor para o mesmo. Curiosa, a garota ainda perguntou de novo se não estava doendo, mas ele responde novamente que o homem não chora. Depois de algum tempo, o prota ainda tenta impedir a sua cunhada de ir embora dali, dizendo que ainda faltava 2 chibatadas nele, mas a garota, enquanto arrastava o seu animalzão, diz para o prota que na verdade sempre soube que ele era esquisitão, portanto, iria parar por ali mesmo. Com um baita sorriso no rosto, o garoto apenas fica observando ao sair dali, muito furiosa por ter perdido novamente a aposta literalmente do nada. O velho aparece ao lado do prota, perguntando ao mesmo se ele realmente alcançou a 3ª fase do estádio e que estava quase no pico da 3ª. Neste momento, o protagonista fica extremamente surpreso e pergunta ao velho desde quando mesmo estava ali e por que na verdade, sorrindo para caramba, o velho diz para que o velho chicote das lamentações realmente parece ser uma arma formidável e, além disso, a resistência do prota contador foi muito eficaz. Mas o prota realmente acha aquilo muito estranho, e sua mente fica se perguntando por que o velho estava espionando ele. Deixando isto de lado, o garoto pergunta ao velhote o que ele quis dizer com 3ª etapa do estágio 2, na realidade. Mas o que deixa o prota assustado é uma mensagem dizendo que o tempo de uso da bola de leite expirou e que ele teria apenas mais 2 usos restantes. Nesse momento, as suas vistas começam a se embaçar, e até mesmo o velho passa a ficar irreconhecível aos olhos do protagonista. Mais tarde, ele acorda e se depara com Molly dizendo que se perguntou como o prota conseguiu suportar a dor das lamentações, mas depois não resistiu. Porém, mesmo assim, era surpreendente. Em sua mente, o garoto reflete que quanto mais rápido ele praticar isso, então menos tempo ele teria que esperar para enfim voltar para sua verdadeira casa. O velhote, vendo o protagonista meio grogue, apenas fica olhando para o mesmo com muita maldade em seu coração e olhar. Em seguida, ele entrega ao prota 2 frascos de remédio, dizendo que aquele ali deve ser aplicado externamente e o outro deve ser ingerido. Meio preocupado ainda, o garoto apenas responde ao ancião dizendo que realmente não sabia como agradecer ao mesmo. Logo, Molly se retira dali com um sorriso muito maldoso em seu rosto, dizendo ao garoto para não esquentar a cabeça com isso, pois mais tarde ele iria descobrir como agradecer. Rapidamente, ele sai do quarto, fechando a porta sem dizer mais nenhum A para o prota. Esse velho tá armando uma braba, mano. O garoto comemora dizendo que conseguiu um total de 1.400 pontos de fúria com o Hanzo e que agora então poderia jogar na roleta de loteria mais 14 vezes. Enquanto ele jogava na roleta, alguém apenas ficava observando ele fora do quarto na maior cautela. Era Suer que, vendo aquela cena bizarra, fica se perguntando se por acaso o garoto acabou enlouquecendo depois de tanta porrada que tomou e também vendo os ferimentos no corpo do proto. Ela reconhece na hora que veio do chicote das lamentações. Sorrindo, ela diz que aquele desperdício de gente recebeu tanta porrada e agora não conseguiria mais sobreviver. E ainda comemora que pelo menos ela não precisaria se expor completamente na maldade. Com um baita sorriso em seu rosto, a garota sai dali pronta para praticar mais partes de seu plano. Em seguida, ela começa a escrever uma carta para o seu mestre, e ainda acrescenta que Shuyon parecia estar suspeitando um pouco dela. Assim que ela termina de escrever todas as coisas que aconteceram recentemente, entrega o seu pombinho para o mesmo fazer a entrega da mensagem. Dali, a pobre criatura sai voando, mais carregada que o meu aplicativo do Serasa. Em seguida, a fadinha, vendo que o protagonista já estava a ponto de morrer, pergunta o que é que ele estava pensando. Surpresa, ela ainda pergunta ao garoto por que ele simplesmente decidiu ir lavar as mãos, literalmente do nada. Bom, nem eu entendi. Depois de lavar as suas mãos, ele bate a mão no botão, gritando possessão do imperador. Com isso, o garoto ganhou uma habilidade chamada de Fei no Irmão Primavera. Porém, ele não sabia o que isso significava, mas logo se toca que na verdade isso era mais parecido com as poções de cura que tinham nos jogos de videogame de seu mundo. A fadinha então explica que o frasco irá restaurar a saúde do prota rapidamente enquanto ele ainda estiver vivo, e que até mesmo as feridas mais mortais serão curadas, e ele sobreviverá. Mas o garoto não parece se importar muito com isso e continua jogando, enquanto ainda ficava bebendo a poção,
comemorando. A fada diz que aquela pílula iria limpar e refinar a medula do prota, e isso também irá melhorar drasticamente a qualidade geral do corpo do mesmo, aumentando então os ganhos dele. Zoan consegue deixá-la irritada, simplesmente interrompendo a introdução dela e cagando para o que ela estava falando, e não da outra, atacando Danise e o Pra. Simplesmente come a pílula, sem nem sequer ligar para o que a menina estava falando. Logo, Prota começa a transcender e ainda grita que sentia que estava prestes a romper. Para a surpresa do garoto, outra mensagem aparece, dizendo que as habilidades do hospedeiro foram melhoradas com sucesso. Nesse momento, algumas memórias começam a se passar na mente do protagonista e ali ele conhece exatamente quem era o antigo dono de seu corpo. Com isso, ele fica muito curioso, se perguntando por que um clã extremamente poderoso da cidade Lua Brilhante aceitaria uma pessoa tão inútil como seu genro. Em seguida, o protagonista é acordado literalmente com um banho de água fria por um cara gritando com ele, dizendo que o mestre estava esperando pela presença do mesmo. Com isso, o garoto se levanta muito irritado, gritando com o cara, perguntando como ele ousou jogar água em seu rosto. O cara ainda fica zombando da cara do coitado, perguntando se ele iria o bater e que, na verdade, um lixo como Zoan nunca conseguiria uma coisa dessas. Mas, surpreendendo o maluco por completo, o protagonista simplesmente enfia um socão bem no meio da cara dele, deixando o mesmo completamente sem reação. Com isso, Diao perde por completo a paciência e empunha a sua espada, gritando com Prota, dizendo que iria mandar o mesmo para ela agora, nesse instante. Mas Onda zomba do cara, perguntando o que é que estava acontecendo com esse mundo e por que todos estavam pedindo para ele apanhar. Quebrando Diao por completo, o capitão chega ali e pergunta por toda essa barulheira e bagunça. Logo, Diao joga a culpa toda em cima do Pra, dizendo que ele não quis se levantar e por ficar. Então, acabou quebrando o nariz no soco. O capitão fica muito irritado, dizendo que todos estavam esperando no salão ancestral. E enquanto isso, eles estavam naquela briguinha ali, enchendo o saco. Rapidamente, o capitão percebe os ferimentos do chicote da lamentação no Prota e pergunta a ele se, por acaso, estava ferido ou algo assim. Com isso, o coitado começa a fazer o maior drama, dizendo que realmente estava muito ferido e que nem sequer conseguia sair da cama direito. Porém, o cara literalmente diz que não tá nem aí se ele estava ferido ou não. Afinal, geral estava esperando por ele no salão, então o mesmo iria, nem que fosse de maca. Mas quando o garoto ouve isso, fica todo preocupado, pedindo para o capitão esperar, pois não era bem assim que as coisas funcionavam. Bom, e não deu outra. Eles realmente levaram o protagonista de maca até o local e ainda por cima colocaram o coitado no meio da sala. Ali também estava Pan, a melhor amiga de Shu Yuan, olhando para a cara do Prota com o maior desprezo. E quando o nosso garotão percebe a presença da garota ali, sente uma enorme fonte de energia maligna vindo dela, rapidamente quebrando o silêncio do salão ancestral. King Vagal pergunta a Zoan se o mesmo sabia o motivo de estar ali, preocupado. Ele diz que sabe, e que na verdade o motivo disso é porque ele acabou subindo na cama de sua cunhada exatamente na noite de núpcias. Nesse momento, King Manhou fica com muita raiva, chamando-o de mal-criado, dizendo que ele ainda tinha orgulho de falar sobre o que fez. Com isso, ele também recebe uma mensagem dando os parabéns ao garoto, dizendo que por zoar com a cara da mulher, ele recebeu 254 pontos de fúria. Em seguida, ele diz para que, na verdade, não tinha orgulho disso e que sabia que merecia o castigo de 1000 mortos por ter cometido um ato tão desprezível e bestial. Mostra seus ferimentos, dizendo que deixou a segunda senhorita lhe chicotear com o chicote das lamentações e finalmente conseguiu o perdão da mesma. A mulher, muito irritada, chama a atenção de sua filha, dizendo que esse tipo de comportamento dela era ridículo. Logo, o pai dela entra no meio, dizendo que todos espalharam que esse pirralho pegou as duas irmãs ao mesmo tempo e que, se o punisse, estariam deixando essa banalização se espalhar. Logo, Anzao aparece correndo, dizendo ao seu pai que as coisas que ele falava não tinham sentido. Afinal, o garoto nunca nem sequer tinha feito nada de errado com ela. Então, o cara ainda responde que, na verdade, sabe que ela não fez nada, porém não tinha como provar isso para os rumores. Irritada agora, o cara pergunta para Anzao o motivo de Rosel estar ali e grita, ordenando para que ela voltasse imediatamente para dentro do seu quarto. A mãe da menina também se irrita, mandando o cara parar de gritar com ela.
Afinal, não devia falar assim com a criança. Em seguida, a mãe diz para que ela não deveria dar ouvidos ao seu pai e realmente se sentar ali para contar a ela o que realmente aconteceu naquela noite. Chorando, a garota dispara para sua mãe que realmente bateu várias vezes em Zoan com o chicote. Porém, nenhuma das vezes ele gritou de dor. Em seguida, ela diz que concordou em perdoá-lo pelo que fez e realmente não queria desonrar a sua palavra. Cumprindo o combinado de não puni-lo novamente, silenciosamente, Vuan faz um sinal de agradecimento para a garota enquanto reflete que, mesmo ela sendo maluca, pelo menos era muito honesta. O tio dela, então, diz para que na verdade isso não era tão compreensível para a idade dela, mas que se eles não punissem o garoto, então acabaria prejudicando muito a reputação do clã Shu. A amiga de Shuyan pergunta mesmo se o chicote das lamentações não aumentaria a dor infligida em 10 vezes e que talvez o garoto tinha escondido as verdadeiras habilidades dele. Mas Xuan rebate, dizendo que ele nem sequer sabia artes marciais, então como carambas ele poderia estar escondendo alguma força? Um cara ali diz que todos sabiam o quão poderoso o chicote das lamentações era e que todos achariam difícil suportar 8 chicotadas, então como uma pessoa comum conseguiu isso? Ji chega dizendo que quando foram chamá-lo pela manhã, o mesmo bateu nele com muita força. Sendo assim, era impossível Zoan estar ferido como estava dizendo o patriarca. Então, grita que Zoan não só mostrou se arrepender, mas também manipulou a ingênua Anzal na tentativa de escapar da punição. Portanto, ele ainda merecia ser punido. Mas novamente, Anzal afirma para sua mãezinha que ela realmente bateu em Zoan pelo menos 8 vezes. Logo, um servo entra no salão dizendo que uma mulher estava fazendo a maior zona lá fora e que reuniu uma multidão insistindo em ver o genro da madame. E quando o patriarca pergunta, o cara afirma ser do pátio da Harmonia Vermelha. Em seguida, muito irritada, a madame grita que isso era muito vergonhoso. Portanto, deveria trazer a mulher até ali imediatamente. Enquanto isso, Suer dizia que realmente não estava esperando que o menino sobrevivesse a esses ferimentos, mas felizmente ela esteve preparada. Logo que a mulher entra no salão, se depara com o protagonista, e ali ela também percebe que era ele o seu Alameda. Rapidamente ela pula para cima do Pra dizendo várias coisas sobre ser ex-abandonada por ele e que o mesmo não tinha coração por fazer isso com ela. E a madame, vendo aquela cena, apenas grita com o protagonista, chamando ele de safado imundo, e ainda pergunta o mesmo que ele tinha para dizer em sua defesa. Mas, empurrando a moça para longe de si, ele diz para que realmente isso era um mal-entendido e precisava explicar. Com muita raiva, o protagonista pergunta para a menina de onde raios ela tinha vindo e, na realidade, qual era o nome dela. A garota responde que ele sempre a chamava de meu amor e agora ali, na frente de todos, fingia que nem sequer sabia o nome dela. Zoan ainda disfarça perguntando a ela quanto que ela iria cobrar pelos seus serviços, mas sem graça, a garota diz que ele falando isso só machucava mais. Em seguida, Ellie diz para que ficaram juntos por quase um mês, totalizando então 30 pratas. Os mais velhos começam a sorrir, dizendo que o garoto realmente tinha um bom gosto. Zoe então diz para que, na verdade, 30 pratas era muito pouco, então oferece 300 pila para ela como presente de noivado, também observando que sua esposa já estava coringando o patriarca. Apenas pede para ela se acalmar e esperar um pouco. O protagonista ainda pede dinheiro emprestado para sua esposa, dizendo a mesma que realmente não tinha grana consigo ali. E, na mesma hora, Xuan confirma, ordenando para que os seus subordinados trouxessem o dinheiro agora. Mas assim que Shur ouve isso, a garota fica completamente sem graça, sem nem acreditar no que estava ouvindo. Zu ainda completa dizendo que ela veio na hora certa e que com certeza aquela prata deve cobrir todas as despesas com a mudança dela. Ainda diz que a última mulher que ele levou para casa foi enviada para o acampamento militar, mas não conseguiu aguentar. Portanto, o seu amor ficaria em seu lugar. Vendo a surpresa no rosto da garota, o protagonista ainda dispara dizendo que sua esposa é muito mente, então definitivamente não aceitaria assim tão fácil. Em seguida, deixando a garota completamente em choque, Xuan manda os seus guardas levarem a mesma para o acampamento militar imediatamente. Desesperada, a garota começa a gritar que não queria ir para esse lugar e que na verdade nem conhecia aquele garoto, era tudo mentira. E o filho da mãe de Zoan ainda fica zoando com a menina, dizendo que não tinha com que se preocupar,
pois eles cuidariam muito bem dela por lá. Chorando enquanto era arrastada, a garota grita para Zhou Yang dizer algo, pois isso não estava no acordo e ela não queria ir para um acampamento militar de forma alguma. E olha só a carinha de quem definitivamente foi entregada assim sem mais e nem menos.